Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de apologética para a glória de Deus. Vamos estar dando continuidade aqui nas nossas aulas, né, com o tema corrigindo a má interpretação, usando também algumas regras da hermenêutica. Que essas aulas possam ser uma ferramenta na sua vida e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Então, pessoal, a nossa correção hoje, corrigindo a má interpretação bíblica, está no livro de Lucas 22, 31.32, tá? Lembrando aqui, pessoal, não quero ser redundante na minha fala, que a minha hermenêutica ela não é 100% correta, pode haver falha também nela, mas também ela não está errada, ok? Tudo que eu trago aqui para os irmãos, eu faço através de pesquisa, leio, tal, né? Para trazer assim um alimento sólido para os irmãos, ok? Eu não vou lá na IA e pego qualquer coisa e jogo aqui para os irmãos, não. Não é isso que eu faço. Eu estudo, pesquiso, depois eu venho aqui e faço essas aulas aqui para ajudar vocês, tá? A outra coisa também que eu quero deixar claro aqui é que é o seguinte, pessoal. Ah, Leia a Bíblia com atenção. Não saia comendo aquilo que os pastores da tua igreja fala, não é? O pastor fala lá e você sai comendo de qualquer jeito. Não. Seja crítico, ok? Seja crítico, pesquisa naquilo que ele está falando, para ver se bate com a escritura. Seja um crente beriano, tá? E a terceira coisa que eu falo também para os irmãos aqui, fuja do neopentecostalismo. E principalmente essas igrejas aí que é igreja de família, tá? Igreja de família é um problema, pessoal. A igreja de família, às vezes, é um problema e sério, tá? Fica lá aquela panelinha lá e é só os familiares que mandam, é só eles, entre eles lá, né? A pior coisa que tem é a igreja que vive fazendo panelinha. Então, toma cuidado com essas igrejas aí, ok, pessoal? Muito bem, dito isso, né? Então vamos para a nossa aula de apologética, corrigindo a má interpretação. Então, meus irmãos, coloquei aqui a terceira regra da hermenêutica, que fala o seguinte: a fé salvadora, o Espírito Santo são necessários para interpretarmos a Escritura. Vou ler outra vez. A terceira regra da hermenêutica fala o seguinte: a fé salvadora e o Espírito Santo são necessários para interpretamos a Escritura, perdão, aqui na leitura. Então, pessoal, se você não tiver o Espírito Santo para interpretar a Bíblia, você não vai conseguir. Lembrando que o verdadeiro hermenêutico é o Espírito Santo. Eu creio que todos crentes, quando é predestinado por Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo na hora. Sou pentecostal clássico, né, mas também sou um pouco calvinista. E os calvinistas estão certos quando fala que não existe dois batismos do Espírito Santo. Só existe um batismo do Espírito Santo, ok? Então, todo crente, quando aceita Jesus, ele é selado, ele é batizado pelo Espírito Santo. Aí você tem que buscar os dons espiritual que Paulo fala. Procurar, né, com melhor os zelos, os dons, né? Então, estou fazendo aqui uma paráfrase, tá, irmão? Então é isso aí, tá? Você precisa do Espírito Santo e é necessário para interpretarmos as Escrituras, porque sem a lente do Espírito Santo não vamos conseguir interpretar a Bíblia. Ok, pessoal? Então, pessoal, botei aqui como título de introdução, né? Ao seguinte: Satanás voz reclamou. Ele teve a permissão de fazer um teste nos apóstolos, tal como no caso de Jó. Jesus orou especialmente por Pedro, como o líder do grupo, e que um dos mais que precisava de ajuda. Ok?
Então, pessoal, né, eu vou mostrar nessa aula aqui para os irmãos, nessa corrigindo a interpretação bíblica, que não foi só Pedro, né, que Satanás queria tragar ele, não, tá? Tem outras pessoas também. É aquele negócio, pessoal, quando você aprende errado, você vai falar errado também, né? Como diz o Rodon aí, né? Onde o trem vai, né? Os vagões vai atrás. Então, precisamos fazer uma hermenêutica. É como eu falei, né? Não quero ser redundante. Quando o pastor da tua igreja falar algo, vocês vão na Bíblia, analisa para ver se aquilo que ele está falando está correto. Seja um crente beriano, ok? Seja um crente beriano. E eu vou mostrar para você, né, na luz da hermenêutica, do estudo bíblico aqui, o análise, que essa interpretação, né, de Satanás pedir somente a Pedro para se andar está errada, ok? Então vamos lá. Então, meus irmãos, leia a perícopes com bastante atenção e tente tirar você mesma suas conclusões. Perícope vem da palavra grega, tá? Da perícia, tá? Quando nós falamos assim, perícope, é uma parte do versículo da Bíblia que nós separamos ali para a gente poder estar estudando da maneira bem clássica, uma maneira bem assim simples. Então nós chamamos de perícopes, tá? Aquela partezinha da Bíblia que nós cortamos ali, né, para a gente estar estudando. Então, eu coloquei aqui, olha, leia a perícope com bastante atenção e tente tirar você mesmo suas conclusões, tá? Tirar conclusões daquilo que vai ser estudado aqui. Então, pessoal, acompanhe comigo que está escrito no livro de Lucas 22:31. Está escrito assim, Jesus falando, claro, né? Simão, Simão, Satanás pediu vocês, aqui ó, vocês para peneirá-lo como trigo. Verso 32. Mas eu orei por você para que a sua fé não desvaleça. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Prestou atenção aqui, pessoal? Aqui que está no plural? Aqui, ó. Jesus falando. Vamos ler outra vez? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu roguei por você para que a sua fé não desvaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Você prestou atenção aqui que o termo aqui, pessoal, está no plural. Aí você pergunta, tá, mas aqui Jesus está falando que orou por Pedro. Sim, mas porque Pedro estava precisando mais de oração do que os outros. Foi por isso que aqui Jesus usa o singular, tá? Mas pode ver que ele usa o plural aqui, ok? Isso englobando todos os discípulos, ok, pessoal? Todo discípulo. Então, pessoal, já de cara você vê que essa interpretação que as pessoas falam aí, que Jesus pediu, Satanás pediu a Jesus para se dar Pedro. Ele só fala de Pedro, mas não fala dos apóstolos. Ok? Então, é necessário, pessoal, que você leia a Bíblia com atenção, usando a regra da hermenêutica. A terceira regra da hermenêutica é o seguinte, né? É o Espírito Santo, né? Ele é o revelador, é o verdadeiro hermenêutico para interpretar as Escrituras, ok? Então, meus irmãos, coloquei aqui, né? A má interpretação, tá? Então vamos ler tudo junto aqui. Aqueles que leem a Bíblia Sagrada sem dar a devida atenção ao que estão lendo, termina por dizer o que a Escritura não diz, tá? A Escritura fala uma coisa e a pessoa está lendo outra completamente diferente. Ok, pessoal? Isso nós chamamos na hermenêutica
na apologética ou a teologia sistemática de exegese. Existe a exegese, que é atraído de dentro para fora o texto, né? Extrair o texto de dentro para fora. E existe também a iegese, que é de fora para dentro. É quando o autor, né, tenta colocar no texto aquilo que a escritura não está dizendo. Por exemplo, eu já vi pessoas falar aí, né, a grande massa esmagadora escancaradamente dizer que a santidade protege. Outros também falam que os frutos salvam. Tá tudo errado, pessoal, né? Nem a santidade protege e nem os frutos salvam. Quem salva é Jesus Cristo, tá? Então, para você ver o nível baixo de conhecimento que essas pessoas têm. Mas isso acontece muito nessas igrejas aí, da teologia da prosperidade, igreja de porta de parede preta, enfim, existe também, né, no nosso meio pentecostal clássico, que dá uma escorregadia também na interpretação bíblica, ok? Mas não são todos, são alguns. Então, voltando ao nosso raciocínio, então, quando o autor ele quer injetar na escritura aquilo que a escritura não fala, isso nós chamamos de iegegese. Ok, pessoal? Então, continuando então. Nesse caso aqui, apenas Pedro foi solicitado por Satanás. Mas observe que Jesus está falando de todos os apóstolos. Ok, pessoal? Isso aí é a má interpretação. Muitas pessoas falam que Satanás pediu somente, solicitou, no caso, só Pedro para serendar, né? Para tragar Pedro. Mas a gente vai ver no slide que isso aí é uma falácia, isso é uma heresia. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui, pessoal, vamos usar um pouco da gramática, né? Da 20ª regra da gramática é, portuguesada, no caso, né? Que temos que saber usar a gramática para interpretar o texto. Observe aqui, vós pediu e não te pediu. Prestou atenção aqui? Vós pediu e não te pediu. Aliás, foi o que de fato aconteceu posteriormente. Botei aqui uma figura, né? Não muito agradável da morte aí, tá? Então, tá aí, tá? Usando a 20ª regra da hermenêutica, né? Nós podemos perceber que os pregadores aí que falam que Satanás pediu a Pedro para se andar e não inclui os apóstolos, eles têm que voltar de novo a estudar a regra da hermenêutica. Então, pessoal, a nossa conclusão, né, corrigindo a má interpretação, coloquei uma nuvem, né, um dedo, né, representando aí o dedo de Deus, que a gente não tem nenhuma ilustração que possa ilustrar o nosso Senhor. Ok? Então vamos para nossas conclusões. Então, pessoal, continuando aqui a nossa leitura, é o seguinte: a princípio, Jesus assegurou a Pedro que havia intercedido por ele. O próprio Jesus declarou em Lucas 11:49. Por isso diz também a sabedoria de Deus. Diz o seguinte: profetas, apóstolos, lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Ok, pessoal? Então, meus irmãos, coloquei aqui uma nota nota apologética, né? Que isso vai ajudar você bastante quando alguém perguntar como morreu os apóstolos de Cristo, vocês aqui vai ter uma ideia como é que isso aconteceu. Ok? Então, leia aqui comigo. Segundo a tradição, com a eleição do apóstolo João, todos os demais morreram de forma martirizadas. Confira na lista abaixo, os nomes não estão escritos
na ordem alfabética, ok, meus irmãos? Não coloquei tudo na ordem alfabética. É só para os irmãos terem ideia aqui como os apóstolos de Cristo foram martirizados, mortos por amor à palavra do Senhor. Então, vamos lá. Botei aí, tá uma imagem para dar sentido à nossa fala, né? Para ficar bastante didático na nossa videoaula, né? Eu gosto muito de botar esses desenhos aí, ok? Como morreram os discípulos de Cristo. Que às vezes, pessoal, você está conversando com um incrédulo, alguma pessoa sem maldade nenhuma, e ela faz essa pergunta aqui para você, né? Aí fala assim, ó, você não é da igreja e tal, né? Então me diga o seguinte, né? Como morreram os discípulos de Cristo? Então você já vai saber aqui como eles morreram, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro aí da galeria da fé, né? Vamos dizer assim, temos aí o apóstolo, né, o discípulo André. André, que havia sido discípulo de João Batista e ouviu afirmar sobre Jesus, abre aspas, este que é o Cordeiro de Deus, fecha aspas. Diz a tradição que ele foi amarrado a uma cruz em forma de X. Não foi pregado para que seu sofrimento se prolongasse. O lugar do seu martírio foi em uma província romana, ou seja, Arcaia. Ok, pessoal? Então, primeiro da lista aí foi André. Então, pessoal, o segundo aí que nós temos é Natanael. Era natural de Canaã da Galileia. A respeito dele, Jesus preferiu a famosa frase, abre aspas, eis aqui um verdadeiro israelita, que não há dolo, o esfolado vivo, isso é, tiraram-lhe a pele do corpo e depois o crucificaram de cabeça para baixo. Ok, pessoal? Da mesma forma que Pedro também foi morto, e a gente vai ver isso aí mais à frente. Então, pessoal, nós temos aí terceiro lugar, Filipes, que era natural de Betsaida, um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Diz que ele pregou na Frígia e morreu como mártir e não negou a Cristo. Ok, pessoal? Em quarto lugar, pessoal, nós temos João. Este era o discípulo amado, João 13,23. Era, era pescador e filho de Zebedeu. Está aí a referência para os irmãos ver, né? Foi o único que permaneceu perto da cruz durante o martírio de Jesus. A tradição afirma que João residiu na região de Éfeso, onde fundou várias igrejas. Ok, pessoal? Então, está aí quarto lugar, é o apóstolo João. Ah, João, pessoal, foi exiliado na ilha de Pátimo também, né? Por causa do Evangelho. Ali teve as visões que se refere às coisas que ainda havia de vir após a sua libertação, teria retornado a Éfeso. Foi o único que teve a morte natural com a idade de 100 anos. É uma benção, né? A pessoa chegar a 100 anos, né? Hoje são poucos que chegam a essa idade aqui no nosso país, né? Mas João, ele chegou a 100 anos e morreu tranquilamente. Ok, pessoal? Em quinto lugar, né, nós temos aí Mateus, outro discípulo apóstolo que morreu, mas não negou a Cristo nem sua palavra, né? Mateus, que era filho de Alfeu, era também chamado de Levi, cobrador de imposto, nos domínios de Herode Antipas, em Cafarnaum. Está lá em Marcos 2, ponto 1.
é 2,14. Interessante que esse nome Antipas, ele é um nome, né, que tem algumas pessoas, né, na Bíblia que conhecem outro nome aí, tá? Apocalipse 13 também fala de Antipas, né? Era um nome bem propagado naquela época lá. Mateus percorreu a Judéia, a Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando. Há várias versões sobre a sua morte, porém a que parece ser mais correta é de que Mateus teria morrido como mártir na Etiópia. Em sexto lugar, nós, do Colégio Apostólico aqui, é Matias, né? Matias foi aquele apóstolo que foi escolhido para substituir Judas Iscariote. Diz que exerceu seu ministério na Judéia e Macedônia. Teria sido martirizado na Etiópia também, ok? Tá aí referência para os irmãos conferir. Em sétimo lugar, pessoal, nós temos aí, né, o homem que mais fundou a igreja, apóstolo Paulo. Paulo era israelita da tribo de Benjamim. Tá aí o Filipenses, né, 3,5 para os irmãos conferir. Era natural de Tasso, na Sicília. Foi considerado o apóstolo dos gentios, de perseguidor do cristão, passou pregador do evangelho e perseguido. Ok, pessoal? Ah, realizou três grandes viagens missionárias e fundou várias igrejas, segundo a tradição. Provavelmente foi decapitado em Roma, no tempo de Nero. Tá aí a referência aí para os irmãos ver, né? Paulo foi decapitado. Em oitavo lugar, meu irmão, né, tem Simão, né? Homem também que morreu por amor a Cristo. Simão, chamado Zelote, era incluído na lista dos 12. Tá lá em Lucas 6,15, os irmãos depois ver a referência, né? Acredita que também morreu crucificado. Então, Simão foi chamado, né, a Zelote e está incluído na lista dos 12. Ok, pessoal? Então, Simão também morreu por amor à palavra de Deus. Todos eles, né, que nós estamos falando aqui, nenhum deles negou a Cristo. Preferiu morrer de cabeça para baixo, cerrado, enfim. Continuando então. Em nono lugar, nós temos também, né, o Tiago, né, o maior filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João, natural de Betsaida da Galileia, também era pescador. Por ordem do Herode, Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém, tá? Então, Tiago também foi decapitado. Em décimo lugar, pessoal, nós temos outro Tiago aqui também, né? Nós temos o Tiago menor, maior, e esse aqui é o menor, ok? Tiago menor. Era filho de Alfeu, foi missionário na Palestina, no Egito. Segundo a tradição, morreu martirizado, provavelmente no ano 62, ok? Então, nós temos aí dois Tiago na Bíblia, né? Tem um Tiago menor e tem um Tiago maior, tá? Filho de Alfeu. Depois, irmãos, aí para o vídeo e confere a referência aí, ok, pessoal? Então, continuando, então. Em 11º lugar, nós temos Tomé. Tomé também, né? Ele morreu, mas também não negou a Cristo. Tomé é aquele que duvidou, né, da divindade de Jesus. Podemos dizer que, a princípio, ele foi uma testemunha de Jeová, literalmente ali, tá? Porque a testemunha de Jeová não crê que Jesus Cristo tem duas naturezas, uma divina e outra humana. A testemunha de Jeová, os arianos modernos, acredita que Jesus só tem
uma natureza só. Então, Tomé também ele duvidou da divindade de Jesus, mas depois ele se converteu e ficou tudo certo, ok, pessoal? Tomé só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. Segundo a tradição, as suas obras do Evangelho, de evangelizações se estendeu à Pérsia e à Índia. Também foi martirizado. Ok, pessoal? Abrindo um parênteses aqui, falando da seita Testemunho de Jeová, as Testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Eles acreditam que Deus, né, arrumou um corpo lá qualquer e fez esse corpo materializar para assim, para enganar Tomé. Essa é a realidade. Ele não quer aceitar, mas essa é a realidade, né? Ele não crê que Jesus ressuscitou corporalmente. A testemunha de Jeová que diz que Jeová sumiu com o corpo de Jesus. Mas se você dá uma boa olhada no livro de Lucas, primeiro livro de Lucas lá em Atos, fala o seguinte, né? Os anjos falam o seguinte: varões israelitas, o que está olhando? Ah, é esse aqui que subiu ao céu, da mesma forma vão descer, vai descer. Não, estou fazendo aqui uma paráfrase, tá? Então, os anjos falam que da mesma forma que Jesus subiu ao céu, ele vai descer também com as mesmas cicatrizes. Porque Jesus, pessoal, né? Jesus, ele, ele é Deus e homem. Jesus tornou aquilo que não era, que Jesus não era. Jesus não era homem e permaneceu homem e tornou aquilo que já era Deus. Jesus era Deus, tá? Ele permaneceu aquilo que já era Deus e tornou aquilo que não era homem. E vai ser sempre assim. Jesus Cristo é Deus e homem. Por isso que lá em Apocalipse ele adora o Pai 3 vezes, né? Chama Deus, meu Deus, ok? E quando Jesus chama Deus lá em Apocalipse 3 vezes, né? Ele está adorando a Deus na tua natureza humana, não a divina. E a Testemunha de Jeová, ela pega muitos crentes aí nesse versículo aí, tá? Lembre-se, quando Jesus adora a Deus lá no céu, ele está adorando a Deus na sua natureza humana, não divina. Ok, pessoal? E a natureza de Jesus, a humana, ela é eterna, para sempre. Então, pessoal, nós temos aí em 12º lugar Pedro. Pedro, quando foi chamado por Jesus, era também um simples pescador, natural de Betsaida. Confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. Foi testemunha da transfiguração. Mateus 17:1-4. Seu primeiro sermão foi no dia de Pentecostes. Segundo a tradição, Pedro realmente teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, por achar indigno de morrer na mesma posição de Cristo. Por isso que eu coloquei aí, pessoal, tá? Essa foto aí tá ilustrando a nossa fala aí, como a tradição acha que Pedro morreu. Ok, pessoal? Então, pessoal, nessa aula de apologética de hoje, né, corrigindo a má interpretação, mostrando aos irmãos aí que essa, essa má interpretação aí, ela está errada. Muitas pessoas dizem que Satanás pediu a Jesus somente a alma de Pedro para ser cirandada, para ser tragada, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala o contrário. Satanás pediu a Jesus a vida de todos os apóstolos. É isso que a Bíblia fala. Ok, pessoal? Então, que Deus abençoe a sua vida, que essas aulas aqui possam ser um instrumento na sua vida e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Que os irmãos, né, venham a crescer sempre na graça e no conhecimento, venha a ser um crente beriano. Não deixe se levar pela pregação de qualquer um, dos seus pastores, de qualquer um.
Confira na Bíblia, pessoal, se aquilo que o pastor está pregando é uma ortodoxia ou se é uma heresia. Ok, pessoal? Fica todo na paz do Senhor e veremos no próximo vídeo, permitindo Deus. Tchau, tchau.